Muito bom dia para você e bem-vindos à edição deste sábado do Ponto de Encontro. Uma discussão na Câmara dos Deputados em Brasília tem chamado a atenção de muita gente. Trata-se da proposta de reforma trabalhista, que, se implantada, promete mudar drasticamente as relações de trabalho e até o seu emprego. Hoje, no Ponto de Encontro, a gente discute de que forma isso afeta o seu dia a dia. Para conversar com a gente, nossos entrevistados já estão aqui no estúdio. São duas professoras aqui da PUC Campinas. A primeira delas, professora Elaine Navarro Rozandinski, ela é professora da Faculdade de Ciências Econômicas aqui da PUC, e também a professora Cristina Reginato Hoffmann, que é da Faculdade de Direito. Professora Cristina, professora Eliane, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui. Professora Cristina, começando com você. Quando se fala em reforma trabalhista, a gente lembra da CLT, que é super consolidada, mas é da década de 40. Isso justificaria uma reforma? Por ser uma legislação antiga, a gente precisa realmente dessa mudança? Numa análise desse projeto, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: está trazendo a dignidade, está realizando a dignidade da pessoa humana, está realizando o valor social do trabalho, está reduzindo a desigualdade, está trazendo melhoria da condição social? Porque se estiver trazendo, ótimo, né? É isso mesmo que a Constituição propõe. E o próprio artigo 170, que trata da ordem econômica, né? Porque muito se fala que de um sacrifício social em prol da economia, né? Acho que resumidamente é isso que procuram falar. E o artigo 170 ele diz que a ordem econômica é fundada no valor social do trabalho, tendente à dignidade da pessoa humana, à realização da justiça social. Então, é o contrário, né? A economia deve servir à realização desses valores. Então, a minha única preocupação na análise, e aí as premissas, então, que eu coloco, né, já para discutirmos. Do contrário, não presentes esses requisitos, há uma inconstitucionalidade do projeto. A gente já vai explicar daqui a pouco para quem assiste a gente os detalhes, né, dessa proposta que está sendo discutida, mas só para a gente dar uma contextualizada nesse assunto, professora, um dos argumentos favoráveis à implantação dessa reforma é de que, através dessas mudanças, que a gente vai explicar daqui a pouco, a economia voltaria a girar no nosso país. Qual que é a relação entre essas mudanças e uma possível retomada da economia, geração de emprego, tirar o país da crise, digamos aí? Bem, eu acho que essa discussão é uma discussão sempre muito delicada, muito complexa de ser feita, até porque vende-se uma ideia de que, através de uma flexibilização maior no contrato de trabalho, ou uma redução dos encargos sociais, ou uma redução ou uma facilidade na contratação, o empresário iria se ver mais estimulado a contratar, porque diminuiria a insegurança na contratação, porque você teria uma possibilidade de redução de custos com a força de trabalho, e isso garantiria uma estabilidade maior e uma possível margem de lucro melhor planejada. Só que, ao contrário dessa premissa, que eu acho que está completamente equivocada, quando a gente imagina o que vai estimular a economia, não é contratar um trabalhador em piores condições, com mais insegurança ou com pior salário. Ao contrário, para o empresário desejar contratar mais, ele precisa conseguir vender. E com pior salário, ele não vende. Se ele não vende, ele não contrata, ele não produz. Então, você não tem historicamente, não existe nenhuma experiência que mostre que flexibilização e redução de salário melhoraram o mercado de trabalho. O que melhora é o crescimento econômico, é possibilidades de consumo. E quem consome é quem recebe o salário. Então, parece que vai na contramão. Vende-se uma ideia, mas vai no sentido de flexibilizar as relações de trabalho, trazer mais insegurança para o trabalhador e, do ponto de vista da economia, não existe nada que garanta a retomada. Bom, para poder explicar até para quem está em casa melhor essa proposta de reforma, nós preparamos duas reportagens. Você vai acompanhar com a gente a primeira reportagem da Rafaela Ribeiro, que vai mostrar alguns dos principais pontos discutidos nessa reforma trabalhista. Acompanhe só. A proposta de reforma trabalhista foi anunciada no final do ano passado e já está sendo discutida em uma comissão especial da Câmara. Por ela, acordos coletivos decididos dentro das empresas passam a ter força de lei. Entram nesse acordo pontos como jornada de trabalho, banco de horas, parcelamento de férias e o intervalo obrigatório para descanso.
As férias poderão ser parceladas em até 3 vezes pelo empregado, com um intervalo mínimo de 2 semanas entre elas. Já a jornada de trabalho poderá ser de até 220 horas por mês, quando o mês tiver 5 semanas. Isso significa que, em alguns casos, o empregado está autorizado a trabalhar por até 12 horas em um mesmo dia. O intervalo na jornada de trabalho também pode ser flexibilizado, devendo obedecer o mínimo de 30 minutos de descanso e não mais 1 hora como funciona hoje. E o banco de horas poderá ter um acréscimo de 50% caso as horas acumuladas ultrapassem o limite permitido pela jornada de trabalho normal. Se a reforma passar por esta comissão, a proposta já vai diretamente para o Senado, sem a necessidade de votação na Câmara dos Deputados. Professora Cristina, a gente viu aí alguns dos pontos, já já a gente traz o restante deles, mas o que chama a atenção é a questão do papel do sindicato nesse novo formato de trabalho, né? Que, pelo que a gente viu aí na reportagem, existe uma predominância do que for acordado coletivamente em relação à legislação que já existe. Como que isso vai funcionar? O sindicato hoje, da maneira como ele está estruturado, ele tem essa capacidade de legislar, entre aspas, aí, pelos trabalhadores da empresa e garantir realmente um direito melhor para esses trabalhadores? Bom, são duas questões aí, né? Primeiro, o limite da negociação coletiva e depois essa questão do poder do sindicato, né? Quanto ao limite da negociação, o projeto de lei, ele diz que o acordo coletivo e a convenção coletiva terão força de lei e aí descreve lá as situações em que terá força de lei. Na verdade, a norma coletiva já tem força de lei. Então, essa não é uma novidade. Nós temos um pluralismo jurídico no direito do trabalho, porque nós temos um direito do trabalho formado por lei estatal e também por normas coletivas. E não há uma hierarquia entre elas. Então, a norma coletiva sempre pôde prevalecer sobre a lei estatal. Mas existe um limite para isso, e o limite é colocado pela Constituição, né? Então, de novo, a questão da Constituição. A Constituição, no artigo 7º, a Constituição de 88, eu fico frisando a Constituição de 88, para a gente sair da década de 43, da década de 40, né? Que é um dos pontos que falam tanto, né? Atualização, né? Então, eu reforço o ano da nossa Constituição, assim, né? Uhum. Então, a Constituição, ela fala da possibilidade ela reconhece a negociação coletiva, né? Só que existe um limite que é a melhoria da condição social, que é o caput, o artigo mesmo 7º, ele vai dizer isso, né? São direitos do trabalhador, além de outros que visem a melhoria. Então, a negociação coletiva, ela sempre vem para a melhoria. Nessas situações, então ali o que me parece que o projeto está propondo é uma negociação coletiva que possa reduzir direitos. Isso é inconstitucional, porque a Constituição só autoriza a atuação da negociação nesses termos. E existe uma hierarquia entre as leis. Esse projeto de lei está abaixo da Constituição. As leis, elas guardam obediência à Constituição. Ela não pode afrontar uma determinação como essa da melhoria da condição social. Mesmo as hipóteses de flexibilização que a Constituição já prevê, porque ela prevê 3 hipóteses de flexibilização. Ela prevê redução de salário, prevê o banco de horas, né, possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho, em geral, e também nos turnos de revezamento, que seria a terceira hipótese aqui de flexibilização. Mesmo nessas hipóteses de flexibilização, que é uma redução de direito, por exemplo, redução de salário, né? É possível a norma coletiva reduzir salário. Mesmo nelas, o que nós entendemos que essa redução só pode vir se existir uma compensação no conjunto da norma coletiva. Então, me parece que essa proposta, nesse sentido de redução de direitos, ela não vai poder acontecer, né?
e vai continuar podendo aquelas reduções que já eram previstas antes, né? Não sei se gostaria de comentar pontuar algumas situações que foram faladas ali especificamente, né? Sim, a gente já vai falar sobre a jornada e até sobre o banco de horas, mas antes, professora Eliane, eu queria conversar com você a respeito justamente dessa representatividade, né, do sindicato. A gente sabe que existem trabalhadores que não são sindicalizados, existem sindicatos que não são tão fortes. Como que fica, então, nessa situação em que o sindicato ganha, né, esse poder, que é exatamente o que a professora estava explicando para a gente agora? No momento em que você tem sindicatos fortes, capazes de organizar categorias, organizar demandas e tudo mais, você tem um equilíbrio, mas a maioria dos setores não são organizados dessa maneira. Então, o que acontece? A grande maioria dos trabalhadores são extremamente fragilizados. Então, grandes empresas, grandes setores de atividade conseguem ter uma boa representação, mas a grande maioria não tem. Então, se você fragiliza, e um dos pontos aí é dizer que no máximo você vai ter 5 representantes por empresa, imagina uma empresa do tamanho da PUC ter 5 representantes. Que tipo de representação é essa que você vai ter para negociar? Então, isso vai, de alguma forma, como a professora falou, tirar direitos dos trabalhadores, porque esse sindicato fragilizado acaba por aceitar. E hoje você não tem como garantir que os trabalhadores terão voz, porque além de tudo nós temos 12 milhões de pessoas desempregadas. O que isso representa? Se você não aceitar uma redução, uma flexibilização, trabalhar 12 horas por dia. Gente, trabalhar 12 horas por dia é humanamente impossível. Claro, não vão trabalhar todos os dias 12 horas, mas já está comprovado que acidentes de trabalho ocorrem muito mais depois de 10 horas de jornada. Por isso que antes você diminuiu e restringiu isso. É uma eventualidade, não uma regra. Então, se você não tem como discutir isso daí, porque você não tem a representatividade, as perdas serão fatais. Serão fatais e depois você não recupera, porque aí você tem que a sociedade se organizar de novo, eleger seus representantes, começar toda a briga que houve lá nos anos 60 e de repente esse retrocesso todo. Professora, você falou da jornada, queria até comentar com você, professora, que relembrou um pouquinho isso, que a gente mostrou na nossa reportagem, além dessa questão da segurança, né, que a gente sabe que uma jornada de 12 horas não vai ser necessariamente tranquila, né, a pessoa já vai estar exausta. Isso abre um precedente, além dos acidentes de trabalho, para mais algum prejuízo para o trabalhador, professora? A jornada, ela tem todos, o problema não é só acidente, né? A jornada extensa, ela prejudica a saúde, ela prejudica a formação do trabalhador, ela prejudica o convívio familiar. É um ponto que vem desde a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, uma das questões foi, olha, jornada extensa gera uma grave perturbação social, porque ela atinge todos, ela acaba atingindo vários níveis, né? Então, acaba atacando o trabalhador em vários pontos, né? Além do desgaste, né? do desgaste físico, enfim, de saúde. Tudo. Eu ainda acrescentaria uma coisa nessa questão da jornada. Hoje você tem um avanço tecnológico, um avanço que é muito mais para libertar a pessoa do trabalho do que ao sacrifício em termos de extensão de horário de trabalho. Então, você vê que ampliar a jornada vai na contramão de muitos países que estão tentando trabalhar com 30 horas, porque o tempo socialmente necessário ao trabalho é menor hoje. Então, o trabalhador hoje, a produtividade dele é maior, ele pode se apropriar de mais ganhos relacionados a essa produtividade sem ter que trabalhar tantas horas. Então, hoje, esse aumento de jornada é absurdo você imaginar que precisa se ter um trabalhador com 12 horas no processo. O que a gente percebe é que, assim, obviamente, essa proposta não fala que todo trabalhador terá uma jornada de 12 horas, apenas autoriza que isso aconteça. Sabe para que isso? Brecha, e, em especial, esse aumento da jornada é para não pagar hora extra. Porque o dia que ele precisar trabalhar mais, ele vai até 12 horas, ele vai receber menos pela hora extra. Então, assim, é uma economia besta, que não faz o menor sentido, porque não precisa trabalhar 12 horas, mas se eventualmente ele precisou ficar mais, antes ele teria que pagar uma jornada maior. Então, é aquilo que eu estava falando, é tornar mais barato, é olhar sempre para a mão de obra como sendo um custo, quando, na verdade, a mão de obra é um parceiro no processo de produção.
Você só gera valor porque você tem mão de obra. Então, eu acho que do ponto de vista do resgate da relação saudável entre capital e trabalho, está se caminhando para uma exploração sem precedentes. Isso também a gente pode dizer que se aplica a questão do intervalo, que a gente viu ali, que não precisa mais ser necessariamente de 1 hora, pode ser de 30 minutos. Em tese, o trabalhador sairia, então, 30 minutos antes, mas isso pode dar margem para que isso, na realidade, não aconteça. Exatamente, daqui a pouco a gente está dando aula lanchando, né? Uma coisa meio... Se a gente pensar no limite, por quê? E aí o que eu acho mais curioso é que muitos trabalhadores aceitam isso, porque querem sair mais cedo, então vem, não, então para que ficar 1 hora? Então, eu acho que essa discussão, ela acaba sendo equivocada, porque o que significa você descansar? É você ter um tempo de interação no seu... relaxar a sua cabeça para continuar o processo de trabalho. Ninguém é um robô capaz de trabalhar 6 horas ininterruptamente. Né? Bom, a gente falou de algum dos pontos, mas agora a gente vai acompanhar uma segunda reportagem do Vinícius Purgato, que também vai mostrar os outros pontos que a gente ainda não discutiu a respeito dessa reforma trabalhista. Acompanhe mais uma vez. Em meio a críticas e menções de apoio, a reforma trabalhista propõe mudanças em algumas relações de trabalho e tenta fechar o cerco contra a informalidade. Entre as medidas propostas está que amplia o tempo máximo do trabalho temporário. Atualmente, a lei permite que o contrato seja de 90 dias prorrogáveis por mais 90. Pela nova regra, esse prazo pode ser de 120 dias com prorrogação de mais 120. O novo modelo ainda visa combater o trabalho informal. Empregadores ficam sujeitos a pagamento de multa de R$ 6.000 caso seja constatada a atuação de empregados sem registro. Esse valor cai para R$ 1.000 nas microempresas. Também faz parte das mudanças a inclusão dos funcionários no seguro-emprego. Criado em 2015, o programa prevê a redução do salário e da jornada do trabalhador em até 30% para evitar demissões. Enquanto o governo afirma que as medidas são necessárias para ajudar o país a sair da crise, outros especialistas discordam, alegando que as relações de trabalho podem ficar enfraquecidas se a reforma for colocada em prática. Professora Cristina, a gente viu aí agora o restante, né, das mudanças, e uma delas que chama bastante a atenção quando a gente discute esse assunto é a respeito do trabalho temporário. Existe uma suspeita, uma desconfiança das pessoas de que essa nova modalidade, digamos assim, de trabalho temporário pode abrir mão e pode precarizar ainda mais o trabalho, porque o empregador poderia optar por um trabalhador temporário, já que ele vai poder ficar mais tempo na empresa, do que contratar efetivamente alguém. É um risco real, na sua opinião, professora? Não, claro que é, né? O trabalho temporário ele é regido por uma lei de 74, né? A lei 6.019. E é um caso de intermediação de mão de obra. Essa lei já é uma precarização, né? A intermediação de mão de obra que foi permitida já lá em 74, já é algo que traz afasta, né, o trabalhador do tomador de serviços do ponto de vista contratual, né? Você tem uma relação aqui do trabalhador com a empresa de trabalho temporário e a empresa de trabalho temporário com o tomador de serviços, gerando uma responsabilidade subsidiária para o tomador. Nesse projeto, insiste esse projeto de atualização, ele insiste numa subsidiariedade, né? No mínimo, se era uma atualização, no mínimo uma responsabilidade solidária da tomadora de serviço, mas nem isso, né? Insiste na mesma responsabilidade que sempre foi criticada, que é essa responsabilidade, afastando o trabalhador. A relação, todo o direito do trabalho ele é pensado numa relação direta entre empregado e empregador, né? Entre trabalhador e tomador de serviço. O intermediário, a empresa interposta, como é nessa intermediação de mão de obra, é só uma perda de valor, né? Um valor que era do trabalhador, ele se perde ali por essa intermediação. Então, ela nunca foi necessária, né? Existe possibilidade para situações pontuais do contrato de trabalho por prazo determinado. Ampliar as situações, né? Inclusive para questões para o meio rural, ele é ampliado, porque hoje a lei fala só do trabalhador urbano, mas o projeto quer ampliar para o meio rural, ampliar para 120 dias, de 3 meses para 120 dias, algo que já se critica, né? E quando você coloca como hipótese acréscimo demanda extraordinária,
Demanda extraordinária pode ser qualquer coisa, né? Depende, então, do que se pretende dentro dessa expressão demanda extraordinária, do que se quer incluir. Pode-se incluir, né, dependendo de como vier a ser interpretado, pode-se incluir tudo. Pensando que essa lei, ela tem uma motivação questionável, né, que nós não entendemos muito bem do ponto de vista social, até falavam lá da questão do intervalo, né? Existe já a possibilidade de redução de intervalo. Existe no artigo 71, parágrafo 3º da CLT, permite. Mas precisa haver um refeitório organizado, esses trabalhadores não podem ser expostos à prorrogação de jornada, há uma fiscalização da Superintendência Regional, do órgão local do Ministério do Trabalho. Por que retirar isso? Por que permitir a redução de intervalo agora sem essa proteção? Por que retirar o controle de ponto, que é uma outra questão que está lá, quer deixar isso à mercê também de uma negociação coletiva? Se já há uma regulamentação, então isso tudo é preocupante, porque é possível que venha a substituir, eu penso que esse é o objetivo, né? É substituir o que nós temos hoje de relação de emprego por intermediações de mão de obra, sem contar os projetos de terceirização que vão no mesmo caminho, né? E professora Eliane, a gente viu aí na reportagem a questão do possível seco ao trabalho informal, que seria a aplicação dessa multa. Do ponto de vista dos leigos, não parece uma multa tão pesada para o trabalho informal. Na opinião de vocês, na sua opinião especificamente, essa medida, ela seria necessária, suficiente, não necessária, suficiente para prevenir realmente o trabalho informal? Do ponto de vista do emprego, eu vejo uma fragilidade muito grande para o trabalhador conseguir se apropriar do que ele está produzindo. E aí, fazendo o gancho com a economia, eu retomo o que eu falei do início. Você não tem aí o crescimento da demanda, você tem uma instabilização dessa demanda. O trabalhador vai ficar, não sabe se vai ter emprego durante um ano, porque o contrato dele é temporário, então ele não vai comprar crédito, ele não vai... Então, você acaba deixando a economia mais deprimida do que efetivamente uma economia dinâmica suficiente para estimular a geração de mais emprego. Bom, a gente está quase chegando ao final do nosso programa. Claro, é um assunto denso e até árido para a gente discutir, mas antes de encerrar, eu sei que você já falou, professora, inclusive um dos meus principais questionamentos lá no começo foi esse que você acabou de reforçar agora, que é de que forma essa reforma impacta na economia. Antes de encerrar, eu queria só a opinião de vocês a respeito do que seria então necessário. A gente sabe que existe uma crítica muito grande por parte do empresariado com relação à burocracia de uma forma geral no Brasil. Burocracia para se abrir uma empresa, e isso envolve, claro, a questão do trabalho. Como existe uma maneira de equilibrar? Você falou que a briga, né, entre patrão e empregado é antiga e que provavelmente sempre vai existir. Mas existiria aí, utopicamente, uma reforma capaz de equilibrar essas duas demandas, tanto do empresário, quanto que faz parte da economia, quanto do trabalhador, professora? Olha, não há exatamente uma burocratização do ponto de vista dos direitos sociais, né? A relação de trabalho, a forma que é regulamentada hoje, o trabalho na Constituição, é a forma que está conforme o que se pretende pela Organização Internacional do Trabalho, o que se pensa como trabalho decente, as preocupações que nós temos. Então, não há realmente, não há exagero nenhum, né? E até esse é um ponto que eu gostaria até de também colocar, as críticas, né, em especial ao Poder Judiciário, né? Você mencionou a questão da multa, a multa de R$6.000, ela é suficiente. As multas, elas acabam sendo parte do custo, né? Nós sabemos que os empregadores, eles colocam isso já no orçamento, né? É parte, né? O descumprimento e, portanto, depois o pagamento. Então, o que poderia realmente evitar a informalidade, evitar o descumprimento das normas trabalhistas, que não são protecionistas em exagero, né? Elas são protecionistas, claro, porque é direito do trabalho, né? O direito do trabalho protege o trabalhador. Dizer que ele é protecionista é querer dar um ar de que está fora de desqualificar, né? Está fora de lugar. Não está fora de lugar. Claro que ele é protecionista e é assim que deve ser, né?
Então, o que pode fazer frente à informalidade, que aí sim gera prejuízo à economia, né? Gera todos os prejuízos, a doutora Eliane colocou muito bem. Uma das formas é a atuação da Justiça do Trabalho. Então, não é à toa toda a desqualificação que se faz, né? Da legislação do trabalho. Não se toca na questão da Constituição, fala-se da CLT de 43, que também não é de 43 mais, porque quase todos os artigos já foram, né, revistos. E fala-se, tentam colocar de forma pejorativa a proteção do trabalhador, que é uma proteção necessária, e aí também um ataque à própria Justiça do Trabalho. É a Justiça do Trabalho, de uma forma mais rigorosa, que consegue realmente fazer frente aos abusos na lei do temporário, que já existem, né, e que só tendem a aumentar se você ampliar o prazo e tudo isso, né? Então, eu não vejo uma burocratização, né? Eu vejo ao contrário, eu vejo que nós precisamos de uma proteção, não podemos perder essa proteção do trabalhador, garantida pela Constituição. Professora Eliane. Bem, encerrando bem, eu repito o que já foi colocado anteriormente, né? Eu acho que a relação capital-trabalho, ela é conflituosa na sua essência. E tudo depende do grau de mobilização da parte que está se sentindo também mais prejudicada. Então, nessa relação capital-trabalho, se nós tivermos avanços históricos no sistema de regulação, foi porque houve um avanço muito grande por lutas trabalhistas muito fortes. E eu acho que hoje a classe trabalhadora está mais acuada pelas próprias condições de produção, grande desemprego e tudo mais. Então, nesse momento de fragilidade, eu sou mais pessimista, eu vejo como um momento onde nós vamos experimentar muitas perdas e, mais uma vez, em algum momento, quando a situação estiver muito mais tensa, muito mais degradada, é que eu acho que vão emergir novas lutas, novas disputas e algum outro tipo de arranjo vai acabar aparecendo, porque eu acho que estamos vivendo um momento de muita fragilidade nas relações e hoje, quando a gente olha a posição do governo, está indo muito mais no sentido de favorecer determinados grupos e não propriamente, como já foi no passado, de fortalecer o que estava acordado nos direitos trabalhistas e tudo mais. Então, se tem aí hoje uma mudança na sociedade que está se refletindo aí em mudanças nessas formas de representação. Tá certo. Bom, vamos aguardar então ver o que acontece. Torcer para eu estar errada. Tá certo. Professora Eliane, professora Cristina, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês aqui. Sejam sempre muito bem-vindas aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e também no portal da PUC Campinas. Os endereços aparecem aqui na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau.